povo abençoado do Senhor, graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso texto bíblico está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. Então, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo, ok? Então, abra a sua Bíblia aí, abra a sua mente e, sobretudo, meu irmão, abra o seu coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, do 1 ao 10, diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram a falar a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos é imposto, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda estava vivo, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e o servires, e o respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Pula aí para o versículo 13, queridos, diz assim: E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. 14. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o nosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Pula para o versículo 26 e nós vamos até o versículo de número 29, ok? Diz assim: E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subiu para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vê aqui estes deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós veremos nesta lição, primeiro, a importância, sabe, de se pedir orientação a Deus na hora de tomar decisões importantes a respeito da nossa vida. E veremos também o cuidado e o discernimento que devemos ter diante dos conselhos que recebemos. Então, nós temos para a nossa lição hoje 3 objetivos, meu irmão. Primeiro, é elencar as principais causas do reino dividido. Segundo,
é apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. E terceiro, meu irmão, é pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Pois bem, após aí a morte, de Salomão em 931 a.C., o seu filho Roboão subiu ao trono. É o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, 41 ao 43, diz: quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos nos livros da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre o trono de Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então veja que a história de vida de Salomão, ela vai terminar, meu irmão, com essas palavras. O registro bíblico simplesmente nos lembra, o longo reinado deste rei. Salomão, ele governou por 40 anos, uma geração inteira, tanto tempo quanto seu pai Davi reinara. Quando sua obra na terra, estava feita, sua alma, ela voltou para Deus, enquanto que o seu corpo, diz a palavra, foi sepultado em Jerusalém, onde descansou com seus pais. A linhagem real continuou, porque como nós lemos aqui, o filho de Salomão, Roboão, ele assumiu o trono. E acredite se quiser, meu irmão, se quiser, ele foi, Roboão, o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. É isso mesmo que você ouviu. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. A fatídica história, não tem outro termo a ser usado a não ser esse, a fatídica história de insensatez desse rei, meu irmão, nos mostra as consequências de uma má decisão. Essa história, ela nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos, que tomamos decisões importantes na vida. Há, uma necessidade de que nos momentos de tomarmos decisões importantes, estarmos no centro da vontade de Deus. Estarmos na dependência de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre as principais causas da cisão. E nesse tópico da lição, irmãos, nós vamos ver, primeiro, a carga pesada de Salomão. Porque, devido às alianças externas, feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. O seu reinado foi marcado a princípio, no primeiro momento, por paz. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. O seu trabalho era qual? Proteger, ampliar o Estado e conservá-lo. Seus investimentos eram direcionados para construções, projetos arquitetônicos grandiosos, como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo, como está escrito em 1 Reis, capítulo 5, versículo de número 3 ao 5, que diz assim: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pode edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem
algum mal encontro, e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa no meu nome. E aí, meu irmão, e aí, segundo esse texto aí de 1 Reis, capítulo 5, nós conseguimos, né, captar toda a intenção do coração de Salomão. Veja, ele não construiu o templo por razões políticas, né, com a esperança de unificar as 12 tribos do seu reino. Não foi por isso que ele edificou o templo. Ele não construiu por razões financeiras, meu irmão, pensando que um projeto dessa magnitude fortaleceria a economia de Israel. Também não foi por isso. Ele não construiu por razões pessoais, com a intenção de construir algo que perpetuasse a sua fama, trazendo glórias para o seu próprio reino. Não foi por isso que ele construiu o templo, meu irmão. Ele construiu o templo com a maior de todas as intenções. Nós lemos aqui agora, meu irmão, para o nome do Senhor Deus. Para isso ele construiu o templo. A história, cara, ela nos conta, né, que muitos outros reis construíram templos semelhantes. Mas a pergunta é, o que distinguia esse templo, ou seja, o templo de Salomão, de todos os outros que foram edificados? A resposta, meu amado, é que Salomão construiu seu templo para o Deus único e verdadeiro. Esse templo foi construído para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foi construído para o Deus do seu pai Davi, meu amado. Muitas coisas, meu irmão, né, fez o rei Salomão, mas esta era a sua primeira prioridade e o seu legado duradouro: construir um templo para o nome do Senhor, o seu Deus. Essa era a motivação do coração de Salomão. E aqui cabe uma pergunta, amados, para mim e para você, sabe? Qual é, meu amado, o desejo do teu coração? Qual a motivação das decisões que você toma em relação ao seu tempo, ao seu dinheiro, ao seu corpo, à sua alma, meu irmão, ao presente e ao futuro? O apóstolo Paulo, ele disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, meu irmão, capítulo 10, na verdade, isso é um teste espiritual para tudo na vida, meu irmão. Faço o que eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja exaltado. Faço o que eu estou fazendo para a glória do nome do Senhor. Eita, Jesus maravilhoso! Aleluia! Percebe, meu irmão? Essa deve ser, né, a profunda intenção ou motivação do nosso coração quando formos fazer alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Tem que ser para a glória dele. Aleluia! Agora, né,
não podemos também deixar de citar aqui ou falar que para que todas, né, essas idealizações elas se tornassem realidade, a população, meu amado, ela pagava impostos muito pesados. É o que diz 1 Reis 12:4. Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Além disso, irmãos, com o objetivo, né, de colocar em prática os projetos do rei, havia sim a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de todas as tribos. Então, uma das principais causas da cisão foi justamente, né, a carga pesada de Salomão. Aí nós temos um outro ponto que fala da divisão do reino. O rei Roboão, escute isso, meu amado, filho de Salomão, neto de Davi, ele era o legítimo herdeiro do trono de Israel, como nós acabamos de ler aqui, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. E esse capítulo ele termina com a afirmação de que o reino continuou, né? Roboão passava agora a ser o rei no lugar do seu pai Salomão. Quando você chega no capítulo 12, né, o capítulo nos informa que a primeira ação, irmãos, do rei foi viajar para Siquém. Né, o texto diz que ele foi para se reunir com as pessoas, porque lá ele se tornaria rei, ou seja, ele foi para Siquém porque todo Israel se reuniu lá para o fazerem rei. É o que diz 1 Reis 12, versículo 1. Nós não podemos deixar passar, né, irmãos, que Siquém era sim uma cidade de importância histórica. Foi a primeira cidade que Abraão visitou na terra prometida, Gênesis 12. O lugar onde os ossos de José foram enterrados, Josué 24. Onde Josué ele renovou a aliança de Deus com Israel, Josué 24. Onde Abimeleque, meu irmão, foi coroado rei, Juízes 9. Siquém também era uma cidade de significado político, meu amado, localizada ali a cerca de 40 milhas ao norte de Jerusalém, ficava no centro dos territórios do norte. Então, Roboão, né, como primeira atitude, depois que Salomão morre, foi ir a Siquém, com a esperança, amados, de consolidar o seu poder. Ele já contava com amplo apoio ali em Jerusalém, na cidade natal, mas para governar todo o reino, ele precisava de um consenso mais amplo, né, de outras tribos de Israel. Então Roboão viaja para Siquém para a sua coroação. Quando ele chega lá, irmão, diz a palavra de Deus que ele foi imediatamente desafiado por Roboão, ou melhor, por Jeroboão. Não podemos, né, esquecer de que, de acordo com o profeta Aias, Jeroboão estava destinado, irmãos, a governar as 10 tribos do Reino do Norte. Ou seja, essa era a vontade de Deus. Deus estava agindo contra Salomão e contra o seu povo, em virtude do seu grande pecado de adorar outros deuses. Então, no desenrolar da história, nós vamos ver, irmãos, como a vontade de Deus ela foi cumprida e como a sua palavra ela se tornou, meu amado, realidade. Então, durante anos, diz a palavra do Senhor que Jeroboão havia ficado no Egito, esperando que a morte de Salomão, mas agora que Roboão estava assumindo o trono, chegou a hora.
de Jeroboão voltar para casa e lançar um desafio direto à autoridade do rei. Nós lemos isso. 12, 2-4 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação de Israel, e vieram a falar com Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão do teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Tá aí, Jeroboão se encontra com Roboão e lança-se direto em rosto, irmãos, um desafio a Roboão. Na verdade, né, quando você ler esse texto com carinho, você pensa o seguinte, que as leis trabalhistas, né, eu penso assim, né, elas tiveram início a partir desse momento, irmãos. Porque, veja, isso parece ou não parece uma rodada de negociações trabalhistas? Jeroboão, ele vem com uma grande delegação, né? Uma longa lista de exigências. Está ele falando em nome das tribos, exigiu melhores condições de trabalho, exigiu melhores salários, exigiu impostos mais baixos e exigiu mais férias para o pessoal, irmãos. A negociação de Jeroboão com Roboão, né, realmente, né, parece ali, né, parece aquela coisa, né, de decisão trabalhista, né, como eu vou dizer, irmãos, é negociação trabalhista mesmo. As negociações ali lembram também a história do Êxodo, né, quando os israelitas tentaram negociar com Faraó, por exemplo. Na verdade, alguns comentaristas têm visto Jeroboão como um segundo Moisés, libertando o povo de Deus da escravidão. Só que dessa vez, o governante considerado opressor era Salomão e não Faraó. Um sinal claro, meu irmão, de que Israel estava em apuros. Estudiosos têm discutido se as queixas de Jeroboão referente ao jugo pesado de Salomão eram justificadas ou não. Por quê? Eles acreditam, né, uma parte aí desses estudiosos, que Jeroboão estava apresentando uma imagem fiel das condições de trabalho sob Salomão nos muitos projetos de construção concluídos durante o reinado deste. Eles interpretam as palavras de Jeroboão ao pé da letra. Jeroboão diz o quê? Salomão, com as suas palavras, né, Salomão foi um rei opressor e cruel. Agora, outros estudiosos vão dizer que as queixas de Jeroboão eram, pelo menos em parte, irmãos, propaganda política. Porque, embora 1 Reis descreva os projetos de construção de Salomão e as pessoas que realizaram, o livro, meu amado, nunca afirma, nunca, que o seu governo foi opressor e que ele teria levado o povo para um cativeiro. A Bíblia nunca diz isso. Além disso, né, devemos considerar a fonte, meu irmão, dessas palavras, palavras que saíram dos lábios de Jeroboão. E ele poderia estar fazendo o quê? Uma jogada política aqui, tentando provocar um conflito. Portanto, amados, é normal que ele critique o regime anterior. Além disso, né, que trabalhador, meu irmão, me responde essa aí, que trabalhador afirmaria estar completamente satisfeito com a sua carga de trabalho?
Que trabalhador, me diz aí, afirmaria estar completamente satisfeito com o seu salário? Se estava ele dizendo a verdade sobre Salomão ou não, uma coisa é certa, meu irmão: Jeroboão não estava com qualquer intenção de se submeter ao rei ungido de Deus. Veja que ele não pede a Roboão, ele exige, meu irmão. É só você ler o versículo de número 4. Teu pai agravou o nosso jugo, agora pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós vamos te servir. Não é um pedido, não é. Ele está exigindo. E o que faz Roboão diante dessa exigência? Bom, ele pede um tempo, né? Assim, vamos fazer o seguinte, me dá uns dias aí e depois vocês voltem. Aí o que Roboão faz? Vai aos anciãos, pede o conselho. Os anciãos vão dar o conselho a Roboão, vão aconselhá-lo. Ele não fica satisfeito e vai se aconselhar com os jovens. E aí aqui está, irmãos, o erro, né, ou os erros de Roboão. Porque, na verdade, ele está repetindo os erros de Salomão, porque ao tomar conselho, melhor dizendo, com os anciãos, né, e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando dessa forma, meu irmão, total despreparo para exercer a posição em que ele estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução dos problemas era dar às 10 tribos o que eles estavam pedindo. Isso significava, irmãos, desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino. Mas também abrandaria, meu amado, os ânimos agitados do povo, evitando assim o quê? A ruptura. Isso está em 1 Reis, capítulo 12. Né? Esse era o conselho certo, aquele que Roboão deveria seguir. Mas ele não faz. Ele vai buscar conselho com os jovens, recebe um mau conselho e o coloca em prática. Irmãos, esses jovens, eles eram, na verdade, né, contemporâneos de Roboão. Eram amigos de infância, homens de 30 a 40 anos de idade. Para ver o quanto o novo rei se identificava com eles, meu irmão, é só você observar os pronomes que Roboão usa quando lhes dirige a palavra. Se você for no capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: e disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Olha isso, nos impôs. Olha isso, ele se coloca como um entre aqueles jovens. Na verdade, Roboão já tinha feito, meu irmão, a mesma pergunta no versículo 6, aos anciãos. Só que lá ele vai se dirigir aos anciãos com o pronome vós. Então, fica muito claro aqui, irmãos, é muito fácil, né, pressentir que Roboão, ele fará aquilo que os amigos disserem. Fica claro que ele vai seguir o conselho daqueles jovens. Então, outro detalhe que você observa aqui é que ele não recorre à oração, Roboão, não.
uma das coisas mais importantes para nós no momento de tomar uma decisão importante é buscar a Deus em oração. Roboão não faz. Também você não vê Roboão, né, irmãos, buscando uma orientação na palavra. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, amados. Há uma forte tentação em fazer aquilo que os nossos amigos querem, em vez de fazer o que Deus diz ser certo, cara. Ao seguir ali os conselhos dos jovens, Roboão, ele assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e isso levou à ruína, como diz o versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ei, cara, escute, nós precisamos ter cuidado com os conselhos, meu irmão. Que lição nós podemos tirar dessa história, hein? É claro que nós aprendemos com essa história muitas coisas, mas eu quero aqui pontuar apenas 3 em especial. A primeira delas é a importância, meu amado, dos filhos ouvirem os conselhos dos pais, ou no mínimo, não ignorar a experiência de quem já passou pela vida. Essa é a primeira lição. A segunda é que precisamos, meu irmão, ser muito cautelosos ao ouvir a opinião dos outros. Quando você pedir um conselho, né, seja pessoal, né, afetivo ou profissional, eu te aconselho, meu irmão, a buscar pessoas neutras, com opiniões sensatas e não tendenciosas. Aqueles que emitem, né, opiniões muito pessoais, do tipo assim, ó, separa mesmo, cara. Melhor cada um ir para o seu lado e, a vida que segue. O negócio é ser feliz. Ou aqueles que dizem assim, isso não vai dar certo. Cara, são as típicas pessoas que mais devemos ter cuidado. Porque o ato de aconselhar exige preparo, com dose de cautela, meu irmão, e não falar apenas aquilo que se pensa. Essa é a segunda lição. A terceira e a última, meu irmão, é que eu preciso ter um feeling pessoal, né, ao lidar com as situações. Preciso ter um feeling pessoal. Isso significa que na multidão de conselhos existe o bom senso, mas, mesmo assim, não devemos viver em função da opinião dos outros e nem desconsiderá-las. Precisamos atender, irmãos, aquela voz interior. Que voz interior é essa? É a voz do Espírito Santo de Deus que está em nós. Somente essa voz, irmãos, pode nos garantir o melhor proceder. Então fique alerta, seja simples como a pomba, prudente como a serpente, na hora de ouvir alguém. E o terceiro ponto da nossa lição fala do reinado, né, e da idolatria de Jeroboão. E aqui nós começamos com a sua rebeldia, né, irmãos? Jeroboão, como diz a palavra, filho de Nebate, ele pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte, reinou 22 anos em Israel. Ainda jovem,
Jeroboão, ele serviu a Salomão, né? Salomão se agradou do trabalho dele e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Isso está em 1 Reis capítulo 11. Porém, durante o reinado de Salomão, Jeroboão, ele se rebelou contra eles. E Aias, meu irmão, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Ainda estamos em 1 Reis capítulo 11. Sabendo disso, Salomão tenta matá-lo. Não tem sucesso, porque ele vai se refugiar no Egito. E lá ele permanece, como o próprio texto diz, até a morte de Salomão. Pegou? Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte. Após ali a divisão do reino, meu amado, Jeroboão, ele foi nomeado rei das 10 tribos de Israel. E estabeleceu seu trono em Siquém, capítulo 12 já. E por que ele faz isso? Ele está temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino. Então o que ele faz? Ele manda erigir 2 santuários de adoração. Faz bezerros de ouro. Coloca um ao norte, né, em Dan, como está escrito na palavra, e outro ao sul, em Betel. O que ele queria, na verdade, era evitar que o povo fosse a Jerusalém. Ele queria edificar uma cidade para substituir Jerusalém do coração do povo. Então, a atitude, né, idólatra de Jeroboão resultou, irmão, no castigo divino sobre ele e toda a sua família. 1 Reis, capítulo de número 14, irmãos, vai dizer aqui, ou seja, esse capítulo ele anuncia uma das profecias de Deus mais terríveis da Bíblia. 14, do 7 ao 14, irmãos, olha o que diz. Vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo, e rasguei o reino da casa de Davi e a ti dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fostes e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançastes para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves dos céus o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te, vai para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Então veja você, meu amado, que a atitude, cara, idólatra de Jeroboão resultou num castigo divino sobre ele e sobre a sua família. O que nós vimos aqui, meu irmão, foi uma das profecias de Deus mais terríveis de toda a Bíblia Sagrada. Na verdade, era uma profecia vulgar.
A casa de Jeroboão será tratada como esterco, diz a palavra, como excremento. Os filhos não receberiam a honra de um enterro decente, morreriam como cães nas ruas da cidade. O fim do reinado, meu irmão, de Jeroboão, portanto, ele serve, sabe, como uma prévia do juízo final, que trará desonra e destruição para todos os inimigos de Deus. Aí nós temos a consequência, amado, da idolatria. Meu irmão, o pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. O que diz a palavra de Deus? Isaías 42. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição, como diz Deuteronômio, meu irmão, capítulo 11, 26 ao 28, que diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Aí está, meu irmão. E essa foi, sabe, a consequência da idolatria sobre a vida de Jeroboão. Eu quero concluir a nossa lição dizendo o seguinte, meu irmão: saber distinguir os bons e os maus conselhos é essencial no momento, meu amado, de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Eu preciso ter o discernimento, sabe, para, diante das vozes, conseguir perceber qual o melhor conselho. E não posso me esquecer, meu irmão, nunca, que o melhor conselho, ou seja, a última palavra, precisa sim ser do Senhor Jesus. Precisa ser do Senhor. Você buscou conselho com alguém, a pessoa te aconselhou, você viu que é um bom conselho, porém, entretanto, todavia, você precisa se dobrar diante de Deus para que Ele abra o sinal. Se Ele abrir o sinal, é porque o conselho é bom. Se Ele não abrir, ainda que para você pareça legal, pareça um bom conselho, ele não é. Discernimento espiritual. Eu preciso saber distinguir em Deus os bons e os maus conselhos. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe no nome de Jesus.